Nessa aula vamos falar um pouco sobre a meteorística Simulated Annealing. O termo Simulated Annealing, do inglês recozimento simulado, é uma meteorística que é aplicada para escapar de ótimos locais. Então, é uma metodologia que vai trabalhar em tornos de vizinhança e vai aplicar mecanismos, então, para tentar escapar de ótimos locais, tá? Então, o termo annealing, que significa recozimento, é um termo aplicado em termodinâmica, né? Um conceito utilizado em termodinâmica, que eleva a temperatura de materiais, submetendo inicialmente, então, altas temperaturas e depois reduzindo essas temperaturas de forma gradual até atingirem, com aumentos e reduções controladas dessa temperatura, o que eles chamam de equilíbrio térmico da matéria, né, tornando-se assim consistentes e rígidos, né? Então, utilizado aí para dar forma em materiais e assim por diante. Então, a gente observa que sobre altas temperaturas, essas moléculas estarão desorganizadas e à medida que essa temperatura vai diminuindo, essas moléculas passam a ficar mais organizadas, né? Então, melhorando de repente aí a estrutura desse material, né? Então, pode ser utilizado aí, por exemplo, alto aquecimento para facilitar a moldar novas formas a partir desse material, tá? Essa meteorística Simulated Annealing, ela foi proposta por Kirkpatrick, né? E foi pensada para resolver problemas combinatórios de otimização, né? Então, ela é muito utilizada, que eu coloquei alguns exemplos de livros que tratam unicamente só sobre esse assunto. Se vocês pesquisarem na internet, vão encontrar também muitos artigos aí que tratam aplicações desse algoritmo, né? Então, para a gente entender um pouquinho melhor, vamos fazer uma fundamentação aqui para a gente tentar fazer a analogia para a simulação computacional dessa técnica. Então, o resfriamento gradativo de um material a partir de alta temperatura leva esse material a estados mínimos de energia, né? A gente pode dizer que são caracterizadas por uma perfeição da estrutura do material, né? Que se ele não tivesse se você eleva esse material a uma temperatura alta demais e de repente resfria bruscamente, então isso daí pode causar uma imperfeição nesse material. Então eles sugerem lá que quando você quer controlar essa estrutura desse material, você eleva essa temperatura e você vai resfriando essa temperatura de forma controlada, né? Então eles vão conseguir chegar a energia mínima dessa matéria, dessas moléculas, certo? E esse termo, né, então, de resfriamento controlado, dá-se o nome de annealing, tá? Então, o método ele vai basear então em simulações computacionais que vão tentar repetir o que acontece na prática, né? Ou seja, simulações da evolução do equilíbrio térmico de materiais proposto ali por essa técnica de resfriamento, não é uma técnica nova, mas o método computacional, ele é ali do início da década de 80, né? Então, vão se utilizar sequências de estados do material, né? Caracterizado pelas posições de suas partículas. Aqui nessa figura do canto direito superior, eu coloquei aqui, por exemplo, moléculas para uma matéria no estado sólido, líquido e gasoso. Então, a gente observa que a estrutura molecular, ela é alterada com essa alteração da temperatura. E se você for medir a energia dessas moléculas, você vai observar também que para temperaturas distintas, você também vai ter energias diferentes aí, diferentes níveis de energia. Então, na verdade, essas moléculas são distribuídas em diferentes níveis de energia, e sendo o menor deles, então, conhecido como o estado fundamental da matéria. Então, a ideia nossa aqui é que uma solução, um problema para nós, vai ter, então, diferentes soluções, cada uma com uma estrutura molecular diferente e com uma energia diferente. Essa energia, então, estaria fazendo a alusão à nossa função objetivo, né? Então, a gente observa aqui que para diferentes organizações a gente tem energias diferentes aí para diferentes níveis de temperatura. Então, um material que está
Por exemplo, a 0 grau tem todas as suas moléculas no estado fundamental de energia. E para outros níveis de temperatura, né, você vai ter uma desorganização dessas moléculas, então você vai ter níveis de energia diferentes. Então, em altas temperaturas estão totalmente desorganizadas e em baixas temperaturas essas moléculas passam a ficar melhor organizadas, né? Então a gente sabe que quando a gente coloca uma fonte de calor em uma determinada matéria, essas partículas começam a se mover com determinado nível de energia, tá? Então, quando a gente faz uma pequena perturbação aí dessa temperatura, a gente está alterando os níveis de energia. Então, a ideia aqui vai ser a mesma. A gente vai pegar uma solução que tem uma característica molecular, a gente vai fazer uma perturbação nessa solução, alterando então ali, fazendo um movimento dentro da vizinhança previamente definida, e a gente vai obter então novos níveis de temperatura, ou seja, novos valores de função objetivo, né? Então, essa simulação aqui, ela fixa uma temperatura inicial, né? Então, consiste em dar um pequeno deslocamento nas estruturas atômicas, ou seja, a gente vai alterar algum valor nosso da função objetivo, da nossa estrutura molecular. E aí a gente vai medir a energia. Então, a gente consegue aqui calcular uma variação de energia a partir da solução anterior e da perturbação da nova solução. Se o nosso problema é de minimização e essa energia diminuiu, então a gente aceita a nova solução. Se a energia aumentou, a gente vai aceitar essa solução considerando uma probabilidade de aceitação definida por essa expressão, onde P de x, x é a solução nova, tá? Então, a solução nova vai ser aceita com probabilidade medida por exponencial da variação negativa da energia dividido por uma constante, que é uma constante chamada constante de Boltzmann, vezes a temperatura. Lembrando que Boltzmann aí é um austríaco famoso aí, que desenvolveu importantes teorias da termodinâmica. Então, essa simulação aqui vai levar em consideração, então, essa variação da energia. Dada a sua solução, você altera alguns parâmetros dessa solução, mede a nova energia, calcula a variação da energia da solução nova com a solução anterior. Se a solução, se a variação da energia é negativa, é porque a função objetivo melhorou, você realiza um movimento com 100% de probabilidade. Se a energia aumentou, é porque a solução nova piorou. Então, você só aceita esse movimento se a probabilidade calculada em função dessa expressão aqui, você realiza o movimento mesmo sendo uma solução de pior qualidade. Então, a gente observa aqui que o mecanismo de tentar escapar de ótimos locais dentro da vizinhança escolhida é aceitar movimentos bons sempre e aceitar movimentos ruins com essa função de probabilidade aqui definida, que vai depender da temperatura, tá? Então, basicamente, a gente tem ali o algoritmo de Simulated Annealing proposto por esse autor. Você começa ali, então, com uma solução inicial, você faz uma perturbação, você altera a característica molecular da sua solução. Basicamente, seria definir uma regra de alteração de vizinhança, a gente fez isso na aula passada. A gente calcula, então, a variação da energia, medindo a energia da solução anterior, da solução nova menos a solução anterior. Se é negativo, aceita. Se é positivo, calcula a probabilidade. Se a probabilidade permite, você faz essa movimentação, tá? Então, observem que aqui a nossa energia, ela está sendo a nossa medida de desempenho. A nossa função é objetivo. E a nossa estrutura molecular, ela está trazendo a representação de uma nova solução. Então, por exemplo, se nós pensarmos que os estados possíveis podem ser representados por vetores de n dimensão, em que cada posição desse vetor vai trazer uma informação, parte da característica daquela sua solução. Então, se, por exemplo, um problema puder ser decodificado por uma representação binária, a gente teria aqui, então, essa solução. Então, a partir dessa solução, a gente calcula a energia dessa solução, calculando, então, a função objetivo, segundo a definição e as características do problema, medida de desempenho que você quer otimizar. E no final do processo, a gente espera que
no nível fundamental de energia, a gente tenha chegado à nossa solução ótima, que pode ser uma solução ótima global ou uma solução ótima local, né? Se o problema for de maximização, então seria uma solução de máxima aí nesse caso, tá? Então, a regra principal aí de aceitação do movimento, você faz uma perturbação aleatória ali naquela vizinhança. Então, observem que, seguindo a regra de vizinhança que você definiu, você escolhe um vizinho aleatório dentro dessa vizinhança. Você não precisa analisar todos os vizinhos, certo? Então, a gente calcula o nível de energia da solução atual, o nível de energia da próxima solução obtida com essa perturbação aleatória, e se essa energia melhorou, a gente aceita, e caso contrário, a gente calcula a probabilidade para decidir se a nova solução é ou não aceita, certo? Então, aqui eu coloquei basicamente a ideia desse procedimento, né, que aplica a ideia do Simulated Annealing. Eu coloquei aqui um pseudocódigo. Então, a gente começa com uma solução inicial. Essa solução inicial você pode aplicar qualquer método heurístico ou totalmente aleatório para obter a solução para o seu problema. Enquanto o seu critério de parada não foi atingido, né, o critério de parada que você pode definir de acordo com a conveniência e o problema considerado, você precisa então calcular uma temperatura inicial. Você sempre vai começar a sua busca com uma temperatura alta e vai abaixando essa temperatura à medida que as iterações vão ocorrendo. Então, você precisa de um mecanismo para definir como essa temperatura inicial vai ser calculada. E enquanto essa temperatura não estiver bem próximo de zero, você vai repetindo, né? Então, você gera um vizinho aleatório naquela vizinhança definida. Você vai definir, então, qual é a regra de estrutura de vizinhança a ser adotada no seu mecanismo de busca local. Calcula essa variação de energia. Se a variação de energia da nova solução é boa, né, negativa, então você passa a assumir a sua solução como sendo essa solução perturbada. Se não, você calcula a probabilidade, gerando um número aleatório entre 0 e 1, e calcula aquela probabilidade definida por exponencial de menos variação da energia dividido por tempo vezes a constante lá. E você, após esse processo, então você atualiza a sua temperatura. Então, a gente vai considerar uma constante alfa aqui, que vai dar o padrão de resfriamento dessa nova temperatura que vai ser controlada, né? Então, só para a gente entender um pouquinho, eu coloquei aqui nessa tabela alguns valores daquela função, né? A gente usou aquela função de probabilidade E, de menos variação da energia pela temperatura. Então, se a gente colocar aqui para alguns valores de temperatura, a variação dessa energia, então a gente vai observar que, eu vou colocar o gráfico aqui, ó, a gente observa que quanto maior for a temperatura, maior é o valor dessa relação da exponencial. Ou seja, né, aqui eu coloquei para delta igual a -1, por exemplo, mas a gente pode considerar para diversos níveis da energia, certo? Então, eu plotei o gráfico aqui para variação da energia igual a 1. Mas a gente pode observar que quanto maior for essa temperatura, maior é o valor dessa função. Ou seja, maior é a probabilidade de você aceitar um movimento ruim, tá? Então, quando a temperatura tá alta, a probabilidade é alta, e quando a temperatura é baixa, a probabilidade de aceitar um movimento ruim, ele é pequeno, certo? Então, no princípio da aplicação do Simulated Annealing, quando você começa com uma temperatura alta, então a probabilidade de aceitar soluções piores que a melhor solução encontrada, ela é muito grande. Mas à medida que você vai diminuindo a temperatura, a gente vai iteração a iteração diminuindo essa temperatura, essa probabilidade de aceitação, então, ela vai ficando perto de zero, de aceitar um movimento ruim, tá? Então, isso daqui, essa função, ela faz com que no final do processo, você só aceite soluções de melhor qualidade quase sempre, né? As soluções de pior qualidade serão aceitas com bem menos chances de serem aceitas, né?
E por que que a gente aceita, então, essas soluções de pior qualidade? Então, aceitar esse mecanismo de transitar por soluções ruins, soluções de pior qualidade, ele é exatamente o mecanismo que o Simulated Annealing tem para escapar de ótimos locais. Então, veja bem, quando você está numa solução ótima local, se você aceita só soluções que melhoram, você nunca vai sair daquele vale. Então, de alguma forma, você precisa permitir passar por soluções ruins para atingir aquele vale mais profundo, a solução de melhor qualidade, tá? Então, essa ideia de piorar para depois melhorar, para atingir o ótimo de melhor qualidade, né? Então, para funções que possuem vários ótimos locais, se você não aplicar essa estratégia de piorar a sua solução para depois melhorar, você nunca vai atingir a sua solução ótimo global, eventualmente, tá? Então, a temperatura inicial, então, existem várias formas de ser calculada a temperatura inicial, né? Então, aqui eu apresento uma fórmula que foi proposta por um estudo de Lahoven aqui em 1987, que indica algumas alternativas para calcular a temperatura inicial, que segundo os estudos deles são bastante eficientes. Então, a nossa temperatura inicial vai ser dado por menos variação média da energia dividido por Ln de uma constante que C0, onde que C0 é um valor empírico menor que 1, em torno de 0,8, tá? Esse delta, a variação da energia positivo aqui, com esse sinalzinho de mais, vai ser uma média aritmética calculada para várias soluções. Então, você gera um número aleatório de soluções iniciais, calcula a energia de cada uma delas e tira a média aritmética dessa variação de energia. Então, a partir dessa variação média de energia, você aplica, então, nessa expressão aqui e você tem, então, a sua temperatura inicial mais alta para começar a aplicação do seu algoritmo. E a partir de então, você vai atualizando essas novas temperaturas nas novas iterações, certo? Em geral, mantém-se uma quantidade de iterações sobre o mesmo nível de temperatura, tá? Então, em geral, tem-se um parâmetro ali perto de 10 soluções aleatórias, né? Para gerar a solução inicial e uma quantidade fixa de iterações sem trocar a temperatura, como a gente vai observar num exemplo daqui a pouco, certo? Então, o que a gente vai considerar, então, para variar a nossa temperatura, vamos fazer uma variação linear da temperatura, uma constante alfa, tá? Em que alfa é uma constante ali que pode variar, por exemplo, de 10 em 10%, enfim, é um parâmetro que você também calcula de acordo com a sua situação. O número de iterações ali para o algoritmo, ele pode ser estimado, tá? Então, pode se estimar previamente, considerando uma constante m. A gente vai usar que se a temperatura na iteração i, ela é dado alfa vezes a temperatura na iteração i anterior, então a gente, aplicando aqui a recorrência para i igual a 1 até n, então a gente vai ter a gente vai ter que a temperatura na iteração 1 é alfa T0, na iteração 2 vai ser alfa T1 e assim por diante. Então, a gente tem aí, aplicando essa recorrência, que a temperatura na iteração m é alfa m T0. Então, aplicando o logaritmo aqui nessa expressão, a gente consegue resolver essa equação em m, e m seria, então, log de alfa Tm dividido por T0. Então, isso aqui é uma forma de definir o número de iterações para cada nível de temperatura ali, tá? Então, se a gente considerar valores sucessivos de alfa, por exemplo, 0,9, se m igual a 1000 iterações, 100 iterações, e para T0 entre meio e 100, por exemplo, aqui a gente conseguiria calcular esses parâmetros, tá? Para a gente entender um pouquinho melhor como é o funcionamento do Simulated Annealing, eu vou colocar um exemplo aqui aplicado no problema do caixeiro viajante. Vamos considerar como parâmetros aqui n, número de cidades. A gente precisa definir o número máximo de iterações, que eu vou chamar de m, a quantidade de perturbações na mesma temperatura, né? Então, em um determinado nível de temperatura, eu vou manter
uma quantidade de alterações possíveis ali dentro, que é o que a gente chama de perturbações. Essas perturbações podem vir ser de sucesso, no caso em que a variação da energia diminui, ou pode ser de fracasso, no caso que o nível de energia, na variação da energia aumenta. Então, eu vou chamar de L aqui o limite de sucessos por iteração, que seria, então, a quantidade de perturbações que você fez que a energia diminuiu, certo? Alfa, então, para nós será o parâmetro que vai medir a diminuição, que vai dar o fator linear ali de diminuição da temperatura. S0 vai ser o custo da nossa solução inicial, tá? A nossa função objetiva da solução inicial. E S para nós vai ser a nossa melhor solução durante todo o processo de busca, que é o que a gente chama aí no jargão de meteorísticas a solução incumbente. Então, a solução incumbente é a melhor solução visitada em todo o seu processo, tá? Então, a gente basicamente vai repetir aquela ideia que a gente acabou de considerar ainda há pouco no algoritmo que eu já tinha apresentado. Lembrando que T0 aqui é a nossa temperatura inicial, que pode ser calculada pela expressão que eu acabei de definir ainda há pouco. Como a gente tem aqui o cálculo da probabilidade, né, que depende da exponencial lá, a função de Boltzmann lá para calcular a probabilidade de aceitação ou não do movimento, a gente vai gerar um número aleatório entre 0 e 1, e se esse número aleatório for menor que a probabilidade definida, a gente aceita o movimento. Se for maior, a gente não aceita o movimento de piora. Tá? Então, vamos considerar um exemplo que a gente tenha 5 cidades com essa matriz de distância. Observem aqui que o nosso problema não é simétrico aqui. Olha, você tem a distância de E até D igual a 5 e de D até E igual a 4. Então, funciona bem para problemas simétricos e assimétricos, tá? Observem que é um problema combinatorial, né? Então, se a gente fosse calcular todos os caminhos, como já observamos anteriormente, teríamos dificuldade. E mesmo que a gente aplique para problemas grandes o método de otimização exato, a gente não consegue resolver. Então, são problemas interessantes aí para serem resolvidos via meteorística, né? Então, vamos lá. Então, nós vamos começar com uma solução inicial. A solução inicial aqui, eu vou imaginar que eu tomei uma solução inicial aleatória constituída pela sequência de cidades. Então, a minha solução inicial é S0, ela sai da cidade C, passa para a cidade E, A e B, tá? Considerando que eu tenha, então, um número máximo de iterações igual a 10, M grande igual a 10, o número máximo de perturbação por iteração é 3, certo? E o número de sucessos por iteração também é 3, tá? Então, as perturbações aqui vão estar somando já os fracassos e os sucessos. Lembrando que sucesso é quando a variação da energia diminui e fracasso é quando a função a variação da energia aumenta. Então, observem aqui que a gente vai considerar o parâmetro alfa de variação da temperatura igual a 0,9, então a gente vai diminuir então em 10% a temperatura anterior. Vou considerar então a energia do nível 0 igual a 15, né? Então é só calcular a função objetivo aqui, fazendo a distância de C até D, mais a distância de D até E, de A até B e finalmente de B até C, porque a gente precisa voltar, tá? Então, vou calcular a temperatura inicial, ela começa com 0, mas aí depois aplicando naquela expressão, a gente vai conseguir calcular a temperatura inicial, certo? Então, a nossa solução x0 aqui tem uma função objetivo de 15, que foi calculada, então, com a soma dessas distâncias, utilizando essa matriz de distância aqui definida, tá? Então, para calcular os nossos parâmetros de temperatura, lembrando que a nossa temperatura, então, é menos a variação média da energia por Ln de x0. Então, a gente gera algumas soluções aleatórias, calcula, então, para essas soluções geradas aleatoriamente, a variação da energia, variação média, e considera essa constante x0 igual a 0,8, que é um parâmetro utilizado aí na literatura. Certo? Então, considerando essa matriz de distância, eu vou gerar aqui essas 4 soluções aleatórias. A primeira solução tem uma energia de 11, a segunda e a terceira 14 e a última uma energia de 7. Então, a gente vai calcular ali a variação da energia, né? Então, considerando
14 menos 11, a variação é 3, 14 menos 14, a variação é 7, e 7 menos 14, a variação é 7, tá? Então, a variação média aqui, somando as variações, dividindo pela quantidade total de soluções, a gente tem uma variação média de 3,33. Então, aplicando aqui, T0 vai ser menos 3,33 dividido por Ln de 0,8. Então, a gente vai ter aí, considerando essa solução inicial dada anteriormente, então o nosso T0 ali, ele vai ser dado então por 14,92, vai ser a nossa temperatura inicial. Então observem que a nossa solução inicial tinha uma temperatura de 15, então ela está com uma temperatura maior do que a temperatura inicial, mas isso não é nenhum problema, tá bom? Então, considerando agora que a gente já calculou a nossa temperatura inicial, a gente já tem a nossa solução inicial, já tem o nosso parâmetro de variação da temperatura, que é alfa, diminuindo de 10 em 10%, e os números de sucessos ou fracassos igual a 3. Então, vamos lá para a nossa primeira iteração. Então, a gente precisa definir uma regra de estrutura de vizinhança. Aqui, a nossa estrutura de vizinhança vai ser trocar aleatoriamente duas posições de lugar. Lembrando que o movimento aqui ele é aleatório, você não precisa gerar todos os vizinhos daquela vizinhança e selecionar o melhor, ele é feito de forma totalmente aleatória. Então aqui, por exemplo, para a nossa solução inicial, que era CDEAB, que tinha uma função objetivo de energia igual a 15, na iteração 1, foi selecionado aleatoriamente a posição 1 e a posição 4, e a cidade da posição 1 foi para a cidade 4 e a cidade da posição 4 foi para a cidade 1, para a posição 1, obtendo a nova solução A, D, E, C e B, cuja energia, calculando aqui então, eu calculei aqui somando todas as distâncias novamente, mas dava para fazer também calculando só a economia, a variação dos arcos que entraram, os arcos menos os arcos que saíram. Dava para fazer direto já também a partir da solução anterior, tá? Para um problema grande de muitas cidades, talvez isso economize tempo computacional. E tempo computacional, quando você se trata de meteorística, ele é fundamental, tá? Então, essa nova solução tem uma energia calculada de 20, então observe que quando você vai calcular a variação da energia, ou seja, a energia da nova solução menos a energia da solução anterior, você tem uma variação de energia igual a 5. Então, a nova solução minha é pior do que a solução anterior. Então, eu só vou aceitar essa nova solução se a probabilidade me permitir. Então, eu preciso calcular a função de probabilidade para esse nível de energia. Então, substituindo a variação de energia igual a 1 nessa expressão, observe que aqui eu estou usando a constante k igual a 1. Então, eu vou ter que o valor aí da função vai dar 0,716. Nós fixamos o nosso número aleatório aqui igual a 0,5. Então, a gente deu uma probabilidade aí de sucesso ou fracasso de 50, tá? Então, como a minha função de probabilidade é 0,716, que é maior que o número aleatório lá 0,5, então eu vou aceitar o movimento mesmo sendo um movimento ruim. Então, eu tenho um sucesso, tá? Então, eu realizei um movimento. Então, eu tenho um sucesso. Vou passar para a segunda iteração, porque eu posso ir até 3 sucessos. Então, agora a minha nova solução atual é a solução obtida no passo anterior, que tem uma energia de 20. Então, novamente, eu vou gerar duas posições aleatórias. Então, observem que agora eu troquei de posição, a cidade A foi para a última posição e a cidade B veio para a primeira posição, certo? Então, a nova solução, que tem uma energia de 12, observem que a variação de energia agora é 12 menos 20, é negativa, então eu não preciso calcular a função de probabilidade de aceitação ou não do movimento, porque a solução é de melhor qualidade, então eu aceito com probabilidade de 100%. Então, a minha nova solução passa a ser a solução S2,
e eu itero aqui o número de sucessos igual a 2, eu já realizei 2 movimentos sem alterar a minha energia. Passando para a terceira iteração, eu perturbo novamente a minha solução a partir de S2. S2 agora é a solução BDECA obtida na iteração 2. Então, na terceira iteração, agora eu obtive a nova solução EDBCA. Então, agora eu troquei de lugar a cidade B e a cidade E, certo? A cidade E passou para a primeira posição e a cidade B passou para a terceira posição. Observe que essas escolhas são feitas totalmente aleatórias, certo? Então, observem que agora a nova energia é dada por 14. Então, você tem uma energia de 14, calcula a variação da energia anterior menos a nova energia, então a variação é positiva, a solução é pior. Então, eu preciso calcular a minha função de probabilidade para esse nível de energia, que resultou em 0,8748, que é maior que o número aleatório gerado, que era 0,5. Então, eu novamente aceito essa solução, mesmo sendo de pior qualidade. Então, a minha nova solução passa a ser S3 e eu altero o número de sucessos. Como o meu número máximo de sucessos foi alcançado no mesmo nível de temperatura, eu vou atualizar a minha temperatura. Então, agora eu recalculo a minha temperatura, utilizando então a expressão T igual a alfa T anterior, portanto 0,9 vezes o 14,95, que era a temperatura inicial que estávamos considerando. A nossa nova temperatura a ser utilizada no cálculo das probabilidades agora diminuiu para 13,46, tá? E aí a gente continua a mesma ideia. Então aqui eu tenho a nova solução com uma energia de 14, certo? Perturbo essa solução aleatoriamente, calculo a variação da energia. Se a variação da energia, eu calculo a probabilidade agora considerando a nova temperatura de 13,41. Então, a solução foi pior, eu aceitei a minha solução, porque a probabilidade me permitiu, calculo o número de sucessos e vou fazendo isso até atingir o número máximo de iterações ou o número máximo de iterações sem melhorar a melhor solução encontrada até o momento, ou até atingir um valor que você já conhece, né? Porque às vezes você vai resolver um problema em que a solução ótima já é conhecida apenas para testar a eficiência do seu algoritmo, do seu método. Então você define esse critério de parada e vai fazendo isso, tá? Então a gente teve a ideia de como que pode ser feito aqui para o problema do caixeiro viajante, e aqui eu coloco, por exemplo, algumas situações que foram testadas aí para esse algoritmo. Então a gente tem aqui nessa situação, a gente tem aqui podemos pensar aqui um eixo cartesiano XY, em que o ponto esquerdo aqui, a cidade inicial é o ponto 00, e a gente caminha ali de 1 em uma unidade, a próxima cidade então teria no ponto 10, no ponto 20 e assim por diante. Então é possível definir a matriz das instâncias aqui, né? É possível ir de uma cidade qualquer para qualquer uma outra, né? Um grafo completo, aí caminho completo. E a gente observa que com a aplicação, né, a gente tem aqui uma solução inicial que foi gerada aleatoriamente, então com muitas rotas sendo cruzadas, e à medida que foi se aplicando o algoritmo Simulated Annealing, realizando essas perturbações e diminuindo o nível das temperaturas, a gente foi evoluindo até encontrar a solução ótima. Então observem aqui que você tem, eu coloquei alguns exemplos aqui apenas, né, mas você vai observando ali que você vai transitando por soluções de melhor ou de pior qualidade. Então observem que aqui a gente tem uma solução de pior qualidade do que aquela solução inicial, mas a gente vai guardando sempre a melhor solução até o momento, e no final do processo a gente tem a melhor solução encontrada. Aqui, nem sempre você vai ter a garantia de encontrar esse ótimo global, tá? Dependendo de como que você construiu a sua vizinhança, como que é feito essa troca, pode ser que as trocas não alcancem a solução global, tá? Mas ela vai convergir aí para um nível mínimo de energia e pode ser um ótimo local, tá?
Bom, mas não são só vantagens quando você aplica uma meta-heurística, né? Então, por exemplo, para aplicar a meta-heurística do Simulated Annealing, quais são as principais desvantagens? Apesar de convergir para uma solução ótima, que em geral pode ser local, a velocidade de redução das temperaturas exigida vai implicar em visitar um número exponencial de soluções, tá? Então, esse número de solução aqui visitadas pode ser assustadoramente grande, né? A princípio é necessário um processo lento de redução da temperatura e isso resulta em tempos de processamento muito grandes, muito elevados. Então, de repente, aí seria interessante também você colocar como critério de parada alternativo o tempo de execução do seu método, tá? É pouco inteligente porque utiliza como informação apenas o valor da função objetivo, não utiliza estruturas da parte de construção da sua solução, tá? E tem muitos parâmetros para calibrar, né? Eu preciso do valor da temperatura inicial, quantas soluções iniciais eu vou utilizar para calcular a temperatura inicial, já que eu preciso da variação média de energia, o valor alfa que dá a constante de redução de temperatura, ao próprio Xi0, que é utilizado lá também para cálculo da nossa temperatura inicial. A quantidade de sucessos ou fracassos também é um valor que você pode parametrizar e calcular esse valor de acordo com a sua problemática. Enfim, existem vários parâmetros que você precisa calibrar para o seu problema, tá? Mas é simples de ser implementado, eu considero muito simples a implementação dessa heurística, né, dessa meta-heurística, e ela também pode ser utilizada em conjunto com outras heurísticas, tá? Então você pode tentar, junto a uma outra heurística de busca local, até mesmo meta-heurística, utilizar essa filosofia de escapar do ótimo local que o Simulated Annealing oferece, que é justamente essa condição de aceitar soluções de pior qualidade com determinada probabilidade, certo? O número máximo de iterações em uma determinada temperatura, ele também precisa ser calculado com a dimensão do problema, que o nosso problema era pequeno, eu considerei 3 números de sucessos ou fracassos, tá? Mas isso daqui também precisa ser calibrado. Em geral, não se coloca até a temperatura atingir 0, porque isso pode demorar muito também. E esses parâmetros vão ser adequados aí por experimentação. Você vai colocando valores, roda o seu algoritmo, testa e vai alterando isso, aumentando, diminuindo, plotando gráficos até você encontrar valores que sejam satisfatórios aí para o seu problema. Vou deixar algumas referências bibliográficas que eu utilizei aqui durante a apresentação. E para o próximo vídeo, eu apresento para vocês uma aplicação prática que a gente fez no estudo de caso aqui em Joinville, aplicando o Simulated Annealing. Então, até a próxima. Tchau, tchau!